Você se vê como o protagonista da sua história? E aqueles ao seu redor, seus NPCs? Ainda que a vida seja bem diferente da ficção, se colocar como protagonista é a forma que entendemos o mundo. Afinal de contas, ninguém consegue sair da sua perspectiva de protagonista. Todos nós enxergamos o mundo através dessa ótica. Por isso, no entretenimento é muito normal os protagonistas serem legais, poderosos, virtuosos, no geral trabalharem essa imagem heróica, ou em algum nível moral. Mas não seria essa posição heróica e central em uma história o principal pé atrás que devemos ter com o seu conteúdo? Histórias decidem quais partes mostrar e quais não, quais eventos marcam e quais são descartados. Logo, esperamos que o protagonista seja alguém legal de acompanhar, que a gente consiga nos ver nele e nos identificar. Mesmo os vilões têm aquela gota de humanidade. Bem, os bons vilões, não? Isso faz parte da ficção de uma maneira geral. Mas então, por que a gente devia confiar no herói daquela aventura? Qual distorção ele pode ter da realidade? É muito comum em propaganda essa barreira entre quem conta e seu conteúdo se misturar, surgindo os fãs de banco e de marca de celular. Então, depois do 20º jogo com Black Ops 6, a franquia Call of Duty mostra quando uma narrativa heróica não se propõe a ter um narrador mentiroso, mesmo ele mentindo pra gente. E Spec Ops The Line é a resposta para esse falso protagonismo. Cuidado com heróis de fantasia. O protagonista costuma ser a ponte central que temos para conhecer uma história. Através dele e das visões construídas ao redor dele, iremos interpretar aquele mundo. Mesmo quando histórias buscam reflexão através do seu protagonista, ainda quer conduzir os seus sentimentos para curtir aquela viagem. Quem vê filme de drama quer abraçar essa tristeza. Quem busca terror quer se sentir tenso. Quem gosta de filme de ação gosta dessa fantasia de poder. Sem falar quando todos esses sentimentos são misturados numa vasilha bem eclética e confusa. Afinal, essa é a graça da arte, não? Provocar nossa mente além de nós mesmos. E nesse sentido, a indústria do entretenimento tem sido muito eficaz em utilizar as artes para criar produtos. Agora, uma indústria que se tornou fascinante nesse quesito sempre foram os videogames. Usando um novo grau de interatividade, a maneira que sentimos e nos relacionamos é diferente. Mas a direção que a gente costuma ter nos jogos é a repetida ação de matar inimigos. Logo que essa mídia surgiu, vieram as primeiras formas de interagir, e com elas os primeiros verbos de ação. Matar sempre fez parte da interação num videogame. Você tem inimigos e precisa derrotá-los para chegar no final. Conflito e resolução, a base de toda história. Seja com armas, magia, porrete, tudo que dá pra bater. Muitos jogos, antes de ter qualquer capacidade de diálogo, já te incentivava a pular na cabeça dos seus inimigos, o que coloca o protagonismo no jogador, e logo a ponte entre ele e a história é como você se sentirá matando esses inimigos. Diferente de um filme que sua visão ainda é distante, no jogo cada botão é uma ação. A ponte é muito mais direta, o lúdico mais fácil de ser assimilado pela nossa mente. Até por isso, ver filme de terror é muito mais fácil que jogar um jogo de terror. I am a god. High IQ gamer. Let's go. Por muito tempo, o videogame foi considerado uma mídia violenta, que incentivava pessoas a agirem de forma terrível. O que é uma besteira no geral, já que toda mídia, em certo nível, incentiva a gente a coisas terríveis. Coisas fictícias, que normalmente ficam ali mesmo, dentro da nossa cabecinha e dessa imaginação. Bem, é o que todo mundo quer acreditar, não é? A ponte de uma obra e de quem interage com ela não é de via única. E Call of Duty sabe muito bem disso. Vou te dizer, é Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty 4. Em 1998 foi lançado o filme O Resgate do Soldado Ryan, uma obra extremamente realista sobre a invasão do exército dos Estados Unidos na costa da Normandia durante a ocupação nazista em 1944. O filme traz uma visão bem protagonizada do resgate de um soldado atrás das linhas inimigas, e com isso mostra muito bem o horror da guerra. Como o próprio Spielberg, o diretor do filme, disse, claro que todo filme de guerra, bom ou ruim, é um filme anti-guerra. O Resgate do Soldado Ryan sempre será isso, mas eu abordei de forma muito pessoal essa história. Eu tava intrigado para saber como esses trabalhadores se tornaram heróis. Na guerra não é sobre lutar pelo bem, se torna uma batalha pela sobrevivência. Esses soldados americanos que libertaram o mundo eram pessoas boas. A história deles que devemos contar. É normal lembrarmos do dia D como uma batalha decisiva para vencer a ocupação nazista e tomar a Europa de volta. Contudo, há sempre um viés.
por exemplo, a ausência de retratar as enormes batalhas perdidas pelos nazistas do outro lado da Europa, normalmente causada pelo Exército Vermelho da União Soviética. Muitas batalhas travadas nessa frente oriental não são enfatizadas, ainda que tenham sido em certo nível maior que o próprio esforço estadunidense ao apoiar os aliados. Sua corrida para avançar na costa da Normandia, em muitos aspectos, foi o medo da Alemanha ser totalmente ocupada pelos soviéticos. Por isso, sempre foi muito importante para os Estados Unidos, como rivais da União Soviética, se colocarem como protagonistas na frente de guerra. Narrativas sendo disputadas diante de um conflito mundial onde todos os olhos observam atentos. Nesse sentido, o filme de Spielberg fortalece a narrativa. E para não deixar só um grande filme como protagonista, ele acabou se envolvendo no desenvolvimento de um jogo lançado no ano seguinte, 1999, chamado Medal of Honor, ou para os mais velhos, Medalha de Honra. Controlando em sua maioria soldados aliados, você vai ter como inimigo comum os nazistas. E todo mundo sabe que chapéu de fascista é marreta, suástica tem que bater até virar catavento. Por isso eles foram inimigos muito comuns em diferentes jogos. Contudo, lá para 2002, algumas pessoas da equipe que trabalhavam no Medal of Honor decidiram sair e formaram sua própria desenvolvedora. Ela foi chamada de Infinity Ward e criaria um concorrente à altura, que usasse o mesmo período e os mesmos inimigos. Assim nasceu uma das franquias mais lucrativas do mundo dos videogames. Call of Duty. Repetindo as ideias iniciais de Spielberg, a franquia teria 3 lançamentos extremamente premiados e com vendas astronômicas, tanto que foram comprados pela Activision. Eles trabalhariam muito bem a fidelidade histórica de armas locais e batalhas muito conhecidas, inclusive aquelas que comentei do Exército Vermelho. Até o terceiro jogo, sua temática se manteria na Segunda Guerra. A partir daí, a série começaria a tocar em conflitos muito mais modernos e atuais. Afinal de contas, no começo desse novo milênio, algumas coisas bem complicadas haviam acontecido lá nos Estados Unidos. Call of Duty passaria por diferentes mudanças com a chegada em 2007 de Modern Warfare, abordando conflitos mais atuais e bastante fantasiosos. Não que antes não fosse, mas seria uma marca registrada da série, esse espetáculo à la Michael Bay de explosões e cenas de ação. No geral, a série Modern Warfare usaria vilões mais atuais, já que os nazistas tinham sido derrotados. O lance agora era antagonizar agentes russos vindo do período da União Soviética. Mas foi em 2010, com Black Ops, que veríamos um pouquinho dessa época de Guerra Fria e, claro, agentes adormecidos soviéticos infiltrados na América que precisavam de uma sequência de números para acordar e fazer coisas terríveis com o mundo livre dos Estados Unidos. Desde então a série foi caminhando através dos anos, só que os próximos jogos, como Black Ops 2, 3 e 4, se passavam para lá de 2060. Tá, talvez tirando 2 que tem uma parte seguindo a história do Mason, etc, etc. Mas já tinha outra cara, criando futuros alternativos e tudo mais que tem nada a ver com o que eu quero falar aqui. Mas, em 2020, eles voltaram para a linha do tempo real com Black Ops Cold War, ou Black Ops 5, abordando os anos 80 da Guerra Fria. Como sempre, os inimigos soviéticos tinham essa aura ditatorial contra a liberdade, dos terríveis comunistas mantendo a Alemanha dividida, o mundo em constante temor de uma possível guerra nuclear e, claro, os bonzinhos americanos tentando impedir essa catástrofe, já que eles não conseguiram impedir o Vietnã de se tornar comunista, não é mesmo? Fora isso, eles sempre esquecem que até 1964, os bonzinhos Estados Unidos aplicavam uma lei de segregação racial conhecida como Leis Jim Crow. Eles não costumam falar muito disso. Que ano curioso, não é? Eu acho que alguma coisa rolou nesse ano num país da América Latina, um tal de Brasil. E sabe quem estava apoiando o golpe com navios e naves sobrevoando o nosso país? Fornecendo armamento e combustível para os veículos andando para lá e para cá? Até hoje há essa aura do Ocidente contra o Oriente. Os comunistas, os revolucionários contra os libertários, os democratas, ou seja lá como eles queriam se chamar para fugir da palavra que era imperialista. Então, chegamos a Black Ops 6, que se passa na Guerra do Golfo. Para falar dos eventos que envolvem esse jogo, eu vou ter que falar um pouquinho da Revolução Iraniana. Em 1979, grupos islâmicos bem putos com a monarquia imposta pela Inglaterra e os Estados Unidos decidem tomar o poder e tornar o país uma república islâmica. Claro, nada disso vem sem resistência e forte controle dos seus recursos naturais, mais especificamente petróleo. E mais que tudo isso, o Golfo Pérsico usado para transportar esses barris de petróleo. Irã
Saddam só queria manter esses recursos para desenvolver seu país. Para alguns aliados dos Estados Unidos, como o Iraque, a coisa soava mais como: agora vão exportar a revolução no seu povo, logo vai cair geral. Saddam Hussein então inicia uma guerra de 8 anos a partir de 1980 contra o Irã, conhecida como a Guerra Irã-Iraque. Não só uma guerra que espalhou muita morte e uso de armas químicas na região, como aproximou mais ainda os Estados Unidos dessa baguncinha árabe. Não é não, Arábia Saudita? Graças a essa guerra e o importante centro de exportação de petróleo que existia ali, os interesses norte-americanos ficaram cada vez mais preocupados com a independência iraniana, apoiando e ajudando o líder Saddam Hussein. A guerra não só foi terrível, como não mudaria as bordas de nenhum dos países, como revelaria bastante sobre esse protagonismo meio às avessas dos Estados Unidos. Eles não só inflamaram a guerra e ajudaram taticamente o Iraque, já que não queriam perder o espaço no Oriente Médio, como fizeram vista grossa e até deram um tapinha no ombro para as táticas cada vez mais terríveis de Saddam. Ele usou gás mostarda e gás sarin, ambos agentes químicos terríveis e considerados crimes de guerra. Para você ter uma ideia, o gás mostarda queima a sua pele e se você respira ele, você começa a queimar todas as suas entranhas. Por outro lado, o gás sarin ataca o sistema nervoso e pode até travar a respiração de uma pessoa, levando à morte. Para piorar, Saddam usou isso contra o próprio povo, os curdos no norte do Iraque, que lutam há muitos anos por independência. Mas muita coisa para falar sobre curdo aqui. No fim dessa guerra, em 1988, o Iraque ficou bem debilitado economicamente, assim como o Irã. Contudo, Saddam Hussein não queria sair de mãos abanando. Sendo cobrado dívidas do seu pequeno vizinho cheio de petróleo, o Kuwait, ele decide invadir e tomar as reservas para ele. Então, em 2024, sai Black Ops 6, que se passa durante essa invasão, a Guerra do Golfo, quando os Estados Unidos foram convidados por líderes da Arábia Saudita para defender suas fronteiras. A história parece familiar com toda a saga moderna de Call of Duty. Controlando um personagem silencioso, você vai acompanhar ex-agentes da CIA. Normalmente são agentes da CIA mesmo, que vão trabalhar para salvar o mundo das ameaças globais, mesmo que isso seja fora da lei. A ideia de herói revolucionário transformado em apoio o império. Seu objetivo é parar um grupo terrorista misterioso chamado Panteão, que está infiltrado na CIA. Pior, você acaba descobrindo que é uma divisão da própria CIA, mas ela acabou se rebelando. Dessa vez são rebeldes ruins, já que tem legendinha vermelha para você não ter dúvida de quem é o seu inimigo no jogo. Eles querem lançar um agente químico, zumbificador, controlador, algo que te deixa bem puto e sai batendo nas pessoas. É um desses negócios de filme de espionagem quando eles querem evitar os temas mais comuns, como comunismo e bomba nuclear. Duas coisas que normalmente unem bastante os americanos. Você luta numa trama internacional visitando uma prisão soviética, a Alemanha dividida pela cortina de ferro e algumas cidades iraquianas. Tudo isso para impedir o panteão dessa trama cheia de traições envolvendo explodir uma arma bioquímica no próprio solo dos Estados Unidos. E depois de anos sem tocar no Call of Duty, me impressionou que eles até tentam se afastar de leve das tretas mais profundas, mas eles ainda mantêm a narrativa protagonista e heróica desses soldados que lutam pela liberdade, principalmente quando os agentes fazem comentários bem pertinentes sobre Saddam Hussein ter se aliado com esse grupo terrorista terrível e maligno, enquanto no mundo real ele foi por muito tempo aliado do próprio Estados Unidos. Como Spielberg disse, não é sobre bem e mal, é sobre interesses monetários, digo, sobrevivência. E Call of Duty mantém sua visão protagonista dos americanos, apesar de serem um tanto manipuladores e terríveis na realidade. Isso nunca sequer é abordado, mesmo num jogo tão recente, com tantas informações, dos muitos crimes de guerra cometidos pelos Estados Unidos. Eles até deixam a CIA e suas organizações mais cinzentas, nunca mostrando um pouquinho da realidade. Tá mais pra agentes corrompidos por esse terrível mal externo. Protagonismo é uma ferramenta muito poderosa de propaganda. E quando você mergulha dentro de um jogo, é muito fácil se perder nas justificativas mais duvidosas que eles repetem, repetem e repetem, jogo após jogo, sempre direcionando inimigos para nações rivais, colocando diálogos sobre a pureza americana e a defesa da paz através do seu exército e, claro, da CIA. E aí, que outro jogo de ação critica exatamente isso? Em 2001, houve o conhecidíssimo ataque às Torres Gêmeas. A motivação era pressionar o Ocidente a largar os recursos naturais que eles surrupiavam do Oriente Médio. De uma forma meio torpe
caótica, que levou a uma rápida invasão do Afeganistão na procura do famoso líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Assim nasceu a Guerra ao Terror, criando todo tipo de justificativa para os Estados Unidos começarem cada vez mais a agirem como xerifes do mundo, principalmente no Oriente Médio. E com Saddam Hussein já na mira depois da Guerra do Golfo, em 2003 eles decidiram expandir sua atuação na região e invadir o Iraque. Por mais que o Afeganistão tivesse a uns bons quilômetros de distância do Iraque, o medo do terrorismo se justificava com acusações de armas de destruição em massa, como gostavam de falar. E não tô falando de Call of Duty. Eles realmente meteram essa, mesmo sem até hoje ter tido nenhuma prova dessas acusações. E numa vingança quase sádica, eles decidiram usar agentes químicos, como fósforo branco na invasão do Iraque em 2004, especificamente na cidade de Fallujah. A intenção era impedir que Saddam Hussein continuasse a ter poder e ameaçar os interesses estadunidenses na região. A grande realidade é que os Estados Unidos sempre foram eles mesmos terroristas, até porque adoram sancionar países alheios, dificultando drasticamente o fornecimento de diferentes itens nesses países, fora invadirem gente à torta direita. E Spec Ops: The Line aborda exatamente essa temática mais violenta. Controlando Walker, um soldado veterano enviado numa missão de resgate em Dubai, você vai explorar essa Dubai tomada por tempestades de areia e completamente isolada do mundo. Após esse evento catastrófico, a cidade ficou sem comunicação e um grupo de infantaria americano vindo do Afeganistão atua no resgate dessa população. Contudo, a missão começa a sair do controle e esse grupo acaba se dividindo. Assim, um conflito entre duas facções do exército torna a vida dos civis em Dubai um verdadeiro morticínio. Você vai fazer aquilo que melhor faz em jogos de ação: sentar o dedo na maior quantidade de dissidentes a fim de descobrir os horrores que aconteceram nesse lugar, você praticando seus próprios horrores. Isso acaba levando o Walker, o protagonista, a tomar atitudes bem questionáveis, não muito diferente do seu antagonista, o tenente-coronel Conrad. A ideia é que a CIA precisa acobertar todas as terríveis decisões tomadas por Conrad, para impedir que isso se torne um problema diplomático, uma questão geopolítica. E nessa missão, Walker começa cometendo coisas terríveis, como lançar morteiros de fósforo branco contra inimigos, mas acaba acertando muitos civis que estavam abrigados atrás das linhas inimigas. Afinal de contas, mesmo o seu inimigo tem algum objetivo e ele não se vê como inimigo. Tanto Conrad quanto Walker são militares vivendo de traumas graças às guerras que lutaram, graças às matanças que perpetuaram seguindo o ideal de heroísmo colocado nesses soldados. A história enfatiza bem a culpa que Conrad teve em tudo isso, ao ponto de ter tirado a própria vida. Assim como Walker luta contra suas ações cometidas durante o jogo. No lugar de colocar a violência como apenas um espetáculo protagonizado por você, Spec Ops: The Line traça muito bem essa linha, do quanto esse protagonismo heróico e militar pode, na verdade, ser resultado de propaganda, culpa e decisões terríveis tomadas por gente muito longe desse campo de batalha. A visão de protagonista deturpa a mente, deturpa como as pessoas podem enxergar uma história, ou até mesmo a sua própria história. O problema disso tudo está em como separamos a realidade da fantasia. No geral, somos protagonistas da nossa vida, e em certo nível não temos tanta agência nem importância quanto as histórias costumam nos colocar. O mundo é muito maior e muito mais complexo do que a nossa visão de protagonismo. Portanto, a ficção é esse lar de satisfazer essa revolta, essa vontade de poder. Mas assim como Jimmy em Mount Washington viveu suas fantasias por tempo demais, Call of Duty tem vivido dessas fantasias há muito, muito tempo. I never could escape the reality of what happened here. That was my downfall. There, finished. O mundo sempre foi mais complexo que mocinhos e vilões divididos entre azul e vermelho. Geralmente há muitos interesses ao redor, e por isso um pensamento tão simples às vezes pode se tornar perigoso. Vimos isso em 2022 com acampamentos de pessoas
torcendo por um golpe de Estado, querendo salvar o país de um presidente que eles viam como comunista. E pode ter certeza, o Lula tá bem longe de ser comunista. Mas essas narrativas servem a alguém. E não eram essas pessoas as vitoriosas nisso tudo. E graças à investigação da PF, as pessoas envolvidas nisso estão aos poucos sendo colocadas atrás das grades. Assim como soldados enviados para a guerra dificilmente são heróis, dificilmente são defensores de qualquer baboseira que falam para eles. São bucha de canhão para líderes gananciosos. Vivemos num sistema de protagonista sendo eleito. A cada X anos queremos que esse protagonismo funcione, que essas medidas tornem a realidade melhor. Mas no fundo todo mundo sabe que não há herói na vida real, que participamos muito pouco dessa grande fantasia democrática. Ainda que considerem assassino de CEO um herói, existe algo muito particular na humanidade que costumamos deixar de lado. Figuras de liderança existem sim, mas nós somos muito mais que liderados. Um povo é capaz de muita coisa. Coisas que vão além de ficar choramingando na frente de quartel para ter golpe militar. Afinal de contas, o golpe de 64 só serviu para impedir movimentação popular e redistribuição de terra. Essas terras concentradas há gerações com meia dúzia de família rica por aí. Elas até hoje infestam nossa Câmara de Deputados. Não, ô Arthur Lira? Enquanto outros países como os Estados Unidos não deixam de fazer sua reforma agrária, afinal, muito poder concentrado cria alguns probleminhas econômicos, não é? Principalmente falando de desenvolvimento de um país. Não somos indivíduos à espera de um protagonista, e sim uma comunidade muito mais capaz do que imaginamos. E dificilmente essas ideias se espalham com facilidade. Vivemos ainda resquícios de um país extremamente machucado pelo militarismo. E até hoje a gente tem que lidar com gente querendo dar golpe de Estado. Imbrochável, imbrochável. Um país machucado por uma elite mesquinha e que não gosta de perder seu falso protagonismo. Não há inimigos de verdade. Não vivemos um conto de vilões. Essas histórias devem servir para experimentarmos e sentir, mas jamais para enganar totalmente sobre a realidade. O mundo é feito de interesses conflitantes entre poderosos e submetidos. Até quando a visão de heroísmo importado dos outros vai servir pra gente? Até quando dá pra aceitar um entretenimento sem vê-lo como ferramenta sobre nós? Até quando vamos acreditar que somos indivíduos livres e não um coletivo aprisionado nos mitos de heróis imaginários? I hope you like it. What the hell is going on? Your eyes are opening for the first time. It hurts, doesn't it? You did this. No, you did. Your orders killed 47 innocent people. Someone has to pay for your crimes, Walker. Who's it going to be? Espero que tenham gostado. Esse vídeo foi longo e passei por muitas ideias, mas eu realmente me diverti com Black Ops 6. Ele tem seu mérito e uma jogabilidade bem divertida de saltar pra lá e pra cá, dando tiro no pessoal. No final, só queria deixar essa pulga atrás da orelha. Nosso entretenimento sempre tem um pouquinho ou muito de viés político, mas podemos questionar suas intenções. Devemos questionar. Afinal de contas, no fim do dia, a gente se enxerga e se vê como, de certa forma, protagonistas das nossas histórias. E juntos criamos uma epopeia coletiva. Valeu!